Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias para a energia do esporte. E hoje, Fabiane Gutan estará aqui comigo para contar sobre o seu desafio 70 em 7. Enquanto ela não entra, aproveitar e lembrar vocês que estão abertas as inscrições, dia 30 e 31 de agosto, terceiro Movimento Esporte Conecta Aquacamp, em Vitória e Vila Velha. Estamos aguardando vocês. Inscrições no na bio aqui do Segue Alê. Então teremos aí 16 palestrantes com a gente, falando das suas experiências, natação em águas abertas, treinamento mental. Venham que o Espírito Santo está te esperando de braços abertos. Fabi, você vai entrar pelo Rede de Mulheres Esportistas ou pelo seu? Só me avisa aí. Oi, Ney, tudo bom? Agora não sei se porque a Rede de Mulheres Esportistas é da Fabi também, então não sei se ela vai entrar. Oi, Érica. Oi, Ricardo. Regina, né? Legal que teve campeonato em Bauru, as Orcas Insanas. Érica de São Paulo. Tá, então tem que esperar entrar. Tá bom. Muito frio por aí, Wilson. Wilson não. Nossa, falei errado. Vou falar nem que eu não vou errar. Então, pessoal, vamos falar com a Fabiane Gutan. Ela que, para comemorar seus 70 anos, nadou 10 quilômetros por 7 dias, enfrentou algumas mudanças de tempo, de clima, algumas partes eu acho que foram todas na piscina. Agora é verão. Ah, legal. E vamos que vamos. Então, enquanto a Fabi tá entrando, vou reforçar o convite. Galera, venham para o Espírito Santo, para o nosso terceiro Movimento Esporte Conecta Aquacamp. Vai ser muito bacana, palestras, fórum de debates, vai ter uma parte também de confraternização na água, né? Então, a gente vai ficar a manhã inteira de sábado na água, fazendo alguns percursos. Para quem já nada bastante, para quem está aprendendo a nadar, então é super inclusivo. Professores competentes lá com a gente, para dar todo esse suporte aí. Fora os nadadores que serão os anjos, né? Então, 30 e 31 de agosto, espero vocês. Oi, Ná, tudo bom? Vou te chamar. Já chamei aqui. Oi! Boa noite, ou boa tarde, ou bom fim de tarde, eu não sei como é que fala agora. Ai, que chique que ela tá! Tudo bom? De vez em quando a gente tem que enganar, né? Sair daquele uniforme. E aí, como você tá? Tudo bom? Ah, tudo bem. Já Estou passou. recuperando, mas eu já recuperei bastante. É isso que eu ia falar. Já passou a fase de recuperação, já a cara já está ótima. Não passou não, Ale. Fase de recuperação, eu dei uma estudada nisso. Por exemplo, uma pessoa que faz um triatlon, Ah, que tem entre 36 e 40 anos, que tem um peso de 70 75 quilos, ele precisa depois de, fisiologicamente falando, de 6 meses de recuperação. sério? Não sou eu que estou falando, são as pesquisas. Ai, então vamos lá, menina. A galera entrando aqui, Raia tá com a gente, Érica de São Paulo, galera de Bauru, Alacas Insanas, pessoal que nadava comigo lá no Rio que tá morando lá. Não vou errar o país, mas tá fora do país, tá aqui vendo com a gente, o Wilson Ney. Vamos que vamos, Ricardo. Então, Fabi, conta primeiro pra gente quem é você. E a gente já divulgou que ela foi multiesportista aí, né? Um pouquinho de cada coisa. E agora aí, para comemorar seus 70 anos, fez seu próprio desafio com muito louvor. E ela vai contar pra gente aqui. Mas vamos lá, Fabi. Quem que é a Fabienne? Eu
sou ninguém. Ah, A única coisa que eu mencionei é que eu fui multiatleta e depois eu lendo, né, pesquisas, porque teve uma amiga minha de infância que falou, se você não tivesse tido toda a experiência em poliesportivo, né, que você teve durante toda a sua vida, provavelmente você não teria conseguido fazer isso. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E eu fui buscar um pouquinho de pesquisa, como sempre, né? E aí o que eu descobri é que a diversificação no esporte, sobretudo nas crianças, nos adolescentes, permite uma infinidade de habilidades motoras para depois, né? Que ajudam a melhoria no desempenho do esporte que ela vai escolher depois, né? Ajuda também a lesionar menos, sabe? Então, tem, por exemplo, aqui o Instituto para Estudo dos Esportes Juvenis da Universidade de Michigan, que verificou que 70% das crianças abandonam o esporte, assim, como único esporte, digamos, competitivo, aham, antes dos 13 anos, porque eles não se divertem mais. não se Um estresse identifica. bastante, pesado, sabe? Então, mentalmente, para eles, não é legal, né? Que mais que eu posso dizer? Parece que os melhores esportes para as habilidades motoras básicas justamente são todos os aquáticos, E né? você é do mundo dos aquáticos, né? Mesmo antes da natação, eu lembro de uma... Nossa, você falou do teu pai, Eu, do teu eu, pai. eu pratiquei muita pesca submarina com meu pai, eu esquiei, fiz muito esqui aquático, ainda faço, eu velejei bastante, eu remei muito, todas lógico, nadei também, mas não era o esporte, né? E assim, que eu tinha escolhido, né? Aí depois eu passei para o atletismo em São Paulo, né, no Clube Pinheiros, com o Pedrão. Aí eu tive uma lesão, porque eu fazia além daquilo que ele mandava, né, eu era muito desobediente. E depois eu sempre fui motociclista, eu fiz muito com meu pai tiro esportivo. Então, eu acho que esses esportes, joguei muito basquete. Talvez a única coisa que talvez eu não tenha tido uma formação melhor foi essa participação em esportes coletivos, de equipe, tá? Ah, também sou um pouco. Não fiz assim, essa variedade de coisa igual a vocês, mas também não me identifico tanto com o coletivo, não. Por exemplo, a vela, eu sempre tive um catamarã, né? E 14 pés, e é um barquinho, um barco super rápido, mas que ele funciona muito bem só sozinho. Se você tiver Aham. só você e o barco, tá? Então, a partir do momento que eu comecei também a fazer um pouco de vela oceânica, eu tive um pouco de dificuldade em lidar com equipe, né? Eu sou muito boa como é que eu posso dizer? Não seria uma skipper, mas a que dirige o Ah, veleiro. aquele lidera, que conduz. E aí eu não tinha paciência, eu já começava a mandar todo mundo para aquele lugar, xingá-lo. Aí eu me dei conta, no basquete era a mesma coisa. Eu falei, gente, eu acho que eu não fui feita para. Tá. Aí Mas, eu desisti, eu falei, eu estou ofendendo muita gente, é melhor eu sair. mas quando que caiu, a ficha virou mesmo para natação, que você conseguiu se Foi dedicar. depois que eu me machuquei lá no atletismo, que eu era corredora de 100 metros rasos, eu era muito boa.
E salto em distância, as pessoas que têm os 100 metros rasos bom fazem uns bons saltos em distância, porque eles têm uma velocidade de início muito grande, então para você saltar, você tem uma força muito grande com o impulso, né? E aí, depois que eu me lesionei nisso, eu decidi, então, me voltar para a natação, porque eu achei que fosse um esporte que mais ou menos usava mais ou menos o mesmo tipo de movimentos, Uhum. digamos, né? E eu me encontrei na natação e nunca mais parei de nadar, né? E foi só isso. Aí tem a um determinado momento, e foi quando a gente começou a se conhecer, se aproximar mais. Você é uma super defensora e estudiosa da bandeira aí, né? Dos esportes masters, então tem aí até da questão das mulheres, né? Então fala um pouquinho aí da rede de mulheres esportistas e dessa questão aí. Por exemplo, esse desafio que eu preparei, que eu fiz, não foi essencialmente para festejar os meus 70 anos, sabe? Não foi bem para isso. Foi para dar, primeiro, visibilidade aos atletas masters. Eu fiz um movimento muito grande de adesão de outras modalidades esportivas, né? E houve uma participação até muito bacana, sabe? De outros esportistas de outras modalidades. Então, por exemplo, teve uma triatleta que, exatamente nos mesmos dias que eu nadei, do dia 21 ao dia 27, ela pedalou 70 quilômetros por dia. Ah, que legal! Foi muito bacana. O pessoal de Piracicaba nadou 70 minutos todos os dias. A Luíse Bausch nadou todo dia comigo também, sabe? Então, houve, assim, uma adesão bacana, sabe? E foi para isso. Primeiro, para isso. Depois, o segundo motivo foi justamente porque, como eu pesquiso muito e tudo mais, e o grande mistério da questão, né, é justamente a recuperação, né? Então, a recuperação, ela ainda é. A recuperação, estou falando dos atletas masters, tá? Ela é muito. Tem poucos estudos a respeito disso até hoje, mesmo na Europa e tudo, tem muito poucos estudos. E eles dizem, né, que a diminuição do desempenho de resistência ele se dá com a idade, independentemente do esporte. Tá? Então, eu, para tentar entender melhor e prover alguns dados que talvez possam ser usados, sabe? Nesses 14 meses, a Bia, a minha treinadora de piscina, nós coletamos absolutamente tudo que a gente podia durante esses 14 meses de treinos, né? E ela me acompanhou os 7 dias no barco, né? Onde ela tem um caderninho, aquele caderninho, ela anota tudo, sabe? Só um pouquinho, deixa eu parar minha máquina de lavar aqui, que eu tô ouvindo barulho. Não sei se vocês estão ouvindo aí, para não atrapalhar a gente. Espera aí. Não. Não? Ah, então eu vou deixar. Boa Falta noite, 12 minutos pessoal. para. Eu nem falei boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, a treinadora pegou e anotou todo. Então, agora a gente está tentando ver como que a gente vai trabalhar esses documentos, porque eu não sou da área de pesquisa, eu não sou da área de educação física. A única coisa que eu sei, assim, fazer mais ou menos é nadar, né? Então, Mais ou menos, né? se quiserem aproveitar esse material, eu, eu vou colocar à disposição de alguém, um professor, pesquisador que tenha interesse nisso, né? E que talvez o Brasil possa ser um dos primeiros que realmente consigam, nem que seja um estudo de caso, né? a, a, a entender
isso, né? Como é que funciona? Porque é o que eu sempre digo, sabe? Existem muito poucas pesquisas acadêmicas aqui sobre os atletas masters, né? E é engraçado porque as pessoas não se interessam por atletas masters com saúde. Então, uma pessoa, todos os atletas masters que eu conheço que são super saudáveis, e conheço um monte, né? Não suscitam interesse do ponto de vista científico. E eu acho que, eu posso estar enganada, mas eu vejo isso como uma falta de visão, porque se existe o esporte longevo, e esse foi um dos outros motivos de eu fazer o desafio, para mostrar que o esporte longevo existe, e ele é muito bom, existem pessoas fazendo coisas extraordinárias aos 70, 80, 60 anos, que é incrível. Né? Então, o esporte longevo, ele existe e o que existe é muito bom. Né? O estudo dessas pessoas poderia, talvez, ajudar a desvendar enigmas de por que a gente tem essa longevidade esportiva e talvez trazer dados para que os atletas de alta performance possam, baseados nesses dados, aumentar a longevidade deles também dentro do esporte de alto rendimento. Entende? Sim. Ninguém me tira isso da cabeça. Né? Mas quem sou eu? É complicado de você... Quem tem que puxar o fio da meada, né, Fabi? Você está prestando esse papel. E aí, só um pouquinho, aí coletou, você falou que foram 14 meses de preparação focada nesse desafio? E aqui foram dados o quê? Dados de sangue, aí você se pesava? Como que foi a orientação para saber quais dados você ia coletar? Então, justamente por causa desse desinteresse, né? Então, nos primeiros meses, que foram de março a dezembro, houve assim um apoio do Instituto Vita, em que eles fizeram tomografia computadorizada dos meus ombros, que eles queriam ter certeza, né, da minha bacia. Depois eles fizeram teste de força, teste de equilíbrio, teste cognitivo, um monte de teste, sabe? E o próprio fisioterapeuta do Instituto me falou, mas sabe, Fabiane, vai ser difícil porque, olha só como falta pesquisa, porque nós não temos dados de nada desses testes que você está fazendo aqui, nós não temos parâmetros. Para entender se está bom ou não. Porque não tem mulheres da sua idade que já fizeram isso e fazem, você entende? Então, eu falei, bom, então serei eu o meu parâmetro. Daqui a 6 meses eu volto aqui e faço os mesmos testes e ver o que aconteceu. Se eu fiquei mais fortinha, ou se fiquei na mesma, ou se eu esqueci de comer meu espinafre e fiquei naquela lá, né? Só que quando chegou em dezembro, eles suspenderam. Poxa, que pena. Parece eu agradeço, sabe, profundamente o Instituto Vita e tudo, mas primeiro que foi uma perda de tempo e uma perda de dinheiro empatado. E segundo, que interrompeu um pouco daquilo que, um pouco não muito, né, daquilo que a gente tinha se proposto. Né? Então, ficou assim. Então, por exemplo, eu fiz o exame ergoespirométrico, né, que deu assim um treco. Nossa, tem médico aqui que falou, você bateu o recorde mundial, você bateu o recorde da sua faixa etária de VO2 máximo. Eu falei, nossa, nem treinei para isso.
Acho que eles compararam a sua idade com quem já fez antes, né? Porque isso daí. E aí, esse VO2 máximo, eu realmente fui procurar depois, e agora que estão falando sobre o VO2 máximo nos atletas masters, né? Porque aqui no Brasil eu nunca tinha ouvido falar disso. Só que existe dentro da literatura científica, eu tenho livros aqui, da importância do VO2 máximo nos atletas masters. É um marcador de longevidade, é um marcador de saúde, né? Então, você tem atletas que têm VO2 máximo aos 80 anos, porque o VO2 máximo ele vai diminuindo bastante a cada 10 anos. Ah, você escreveu, né? Acho que botou no LinkedIn, eu lembro que eu li. Eu escrevo essas coisas para informar. É. Pouca gente lê, é uma pena, mas eu tento. Né? A gente faz o que pode. Você estuda Mas, e coloca. Então, galera, lá no LinkedIn da Fabienne tem. bom, então, o que acontece? O VO2 máximo, ele é o oxigênio que o teu corpo retém, usado para o esforço que você vai fazer. Entende? Então, quanto mais você estiver treinado, mais esforço você consegue fazer com menos gasto de oxigênio. Entende? Aham. Então, a pessoa sedentária, ela não tem isso. Ela tem um VO2 máximo que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E existe um patamar no qual o VO2 é considerado, é que a partir daquilo para baixo, a pessoa começa a não ter mais autonomia. Veja só, tá? Vai diminuindo de 10 em 10 anos, aí você falou. De 10 em 10 anos. Tá? Se a pessoa Então, não tem. é possível, então, um atleta master, através de treinos, né, de grande volume e alguns com intensidade, você conseguir melhorar, não é manter, é melhorar e muito o VO2 máximo. Então, se você continuar, é por isso que eles falam que eles, eu digo os pesquisadores, dizem que a gente nunca deve parar de praticar atividade física entre os 60 e os 80, 60 e 75 anos. Diz que é uma fase super importante, justamente para você não ter essa decadência do VO2 máximo e manter a sua autonomia, entendeu? E aí, com os treinos e tudo, você pode melhorar demais o VO2. Né? Então, antes de começar, um pouquinho antes de começar os treinos, A a Mônica. Mônica, os treinos que o... Oi, Mônica! Que os treinos que o Samir me passou todos os meses, eu tive um VO2 máximo de 50,1. Não, 50,5. Né? E aí os médicos falavam, nossa, né, os poucos que entendem do que é um VO2 máximo num atleta master, porque a maioria não sabe. E o certo para registrar isso nas revistas e nos estudos acadêmicos seria fazer mais 2 vezes os mesmos testes, né? Com o mesmo aparelho, com as mesmas pessoas. E eu pedi, e a resposta foi, não, a gente não tem interesse. É triste, né? Então, eu tenho a impressão, assim, que eu sou como é que chama? O que lutava contra os moinhos de vento, os moinhos de vento.
Ah, esqueci o nome dele. Puxa, falando assim. Lembra? É, a história, né, aquele que montava cavalo e lutava contra os moinhos de vento. Esqueci o nome. Vou Ô, lembrar. ô, Fabi, me deixa eu perguntar um negócio. Você fez o teste espirométrico normal ou aquele ergoespirométrico que você põe a Não, máscara? todo VO2 é com a máscara. Depois com a máscara, eu já fiz. E é Todo bem desconfortável. VO2 é medido assim, É. né? Aí você vai aumentando a velocidade à Ah. medida que Aqui, eu ó. acho que é de 1 em 1 minuto, é uma coisa assim, eu não. Fabi, é o Dom Quixote que você queria lembrar? Isso! Eu sou Obrigada, a Joana. dona Quixota. A dona Quixota. Obrigada, Joane. Eu acho que é muita água no cérebro. Não consigo mais processar tanta informação. Mas, e aí, o que aconteceu? Bom, e aí, então, depois disso, acredito que depois dos treinos simples, leves, que o Samir me deu, né? Logicamente, meu VO2 tem aumentado. Mas eu também fui atrás, porque Pra ver. eu realmente eu tinha muita coisa, sabe, para focar Aham. no meio do caminho, porque existem outros problemas, né, além disso. Então, o outro motivo pelo qual eu fiz esse desafio foi para conversar com as empresas, que eu bato forte no LinkedIn com as empresas, né? Bato forte. Porque as empresas, é, elas têm todas um, um uso, né, do tema tão em voga, né, idadismo, etarismo e tudo mais, mas é uma maquiagem para o marketing. É. Porque, na realidade, Entendi. eles não contratam nem as pessoas acima de 50 e muito menos olham para atletas dessa idade. Né? Só que eles esquecem que os atletas masters fazem parte da economia prateada, que gira em torno de 2 trilhões de reais por ano. Porque atleta master, infelizmente, no Brasil, é muito elitizado. Então, os atletas masters são independentes. A gente não precisa de federação, de confederação, não precisa de nada disso, não precisa de É o que vai bolsa atleta. movimentar a Seria economia, né? maravilhoso se tivesse. Eu É. não digo que não deve. Eu brigo para ter Bolsa Atleta. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter acesso ao esporte. Porque o esporte, hoje em dia, ele não é mais sinônimo só de lazer e diversão. Ele é um vetor da saúde. É. Entende? Então, eu acho que o esporte deveria realmente ser deveria ter campanha, praticam esporte, campanha do nosso Estado, né? Do Hum. nosso governo. Né? Porque é só assim que você vai deixar de ter esse uso desmedido de remédios, porque as pessoas acham que ter saúde é tomar remédio. Uhum. É, a formação do grande parte dos médicos, né, Fabi? Tá? Então, isso tem que se inverter, tem que falar em prevenção. E o esporte é um remédio. Não tem outra solução, não tem outra saída. Esporte é remédio físico e mental, sabe? Você conhece algum atleta estressado? Algum nadador estressado? Eu não conheço. Se for estressado é porque não nada direito. Tem que nadar mais. Ah, Então, eu fiz esse evento também para conversar com as empresas, para dizer a elas que houve uma mudança demográfica no Brasil muito grande.
enorme, tá? E que hoje nós somos 40% da população de 50 a mais. A cada 20 segundos nascem 50 a mais e a cada 21, 60 a mais. Tá? E que, além da gente fazer parte da economia prateada, né, se eles não conversarem com esse público, eles vão sair perdendo. Porque é esse público que tem o dinheiro que compra. Que compra, que passagem, que vai conhecer os lugares do Brasil. Porque é como você falou, né? A gente consegue se dedicar para isso sem depender de ninguém, sem depender da associação, reúne os amigos e pega e vai. Vamos nós movimentando a economia, né? Em relação a isso. Leva a família, igual a mãe. Essas empresas, elas poderiam criar novas narrativas, novas histórias, e por que não, novos ídolos, entende? Você pega, veja bem, eu acho mais é que tem que patrocinar. Só que o patrocínio de atleta de alta performance, ele deveria ser mais apoiado pelo governo, né? Então, o dinheiro que o governo dá para esse pessoal, né, ele é enorme, só que nunca chega no ponta, que é o atleta. O atleta federado, eu conheço vários que pentatlo, triatlo, né, recebe mal e mal R$ 2.000 por mês. O que um atleta faz com isso? Não, eu conheci também o Luciano Alves aqui, que foi. Hoje ele tem um time de corrida e ele foi atleta profissional, né, de atletismo. Foi para a França, foi para a Irlanda, mas não é, algumas passagens ele tinha conseguido bolso para representar o Brasil. Eu achava um absurdo isso, vai representar o Brasil. É uma vergonha. Todo esse dinheiro, vamos lá, ele é diluído no meio do caminho. A gente não sabe para onde vai isso. Uhum. Porque as contas não são transparentes. Né? Então, voltando para os atletas masters, nós temos histórias. E são as categorias, um pouquinho, Fabi, só para pegar o que o Johnny falou, além disso, são as categorias mais disputadas, né? Quem tem 40 a mais para cima, que também reflete um pouco do que você falou, é o que mais participa, é o que mais treina, é o que mais está lá na frente. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tive a curiosidade de entrar no site da Corrida São Silvestre. Havia 30 mil inscritos, tá? Aí eu fui ver os resultados. Você é considerado atleta master em corrida a partir dos 30 anos. Corrida a partir dos 30? Tá? 95% dos corredores eram master. Você pega qualquer evento esportivo de mar, de triatlon, pode conversar com o Fabrício, com todo mundo que você quiser. 95% das pessoas que estão lá são master. Então, gira um dinheiro em volta, enorme. Entende? Então, nós temos histórias, a gente tem história para contar. Né? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher que eu tenho muita história para contar, porque eu já fiz de tudo, um pouco e muito, entende? Então, poxa, a experiência que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, a profundidade que a gente pode ter com a nossa história passada, ela depende só de nós, tá? Mas ela é maravilhosa se você conseguir aprofundar, né, o tema que você for escolher da sua experiência, pode ser uma coisa maravilhosa. E essas empresas não aproveitam isso, né? Você pode criar
coisas extraordinárias junto às empresas com tudo isso. Tá? Então, o meu evento foi para tudo isso. E, por último, para festejar os meus 70 anos. Que foi que dia? Maio também, né? No dia 21, no primeiro dia. Né? Que era para ninguém dizer que eu não tinha 70 anos. Porque tem gente maldosa que vai lá, eu só tinha 69 anos, 364 dias. Ah, então começou nos 70. Isso. Muito bem. Só que antes de falar, só responde para a Mônica aqui, para a gente. Uma vez você já comentou, né? Depende da modalidade esportiva, o Master começa numa idade. Eu lembro que você já fez uma pesquisa sobre isso. Para natação é 25, né? Você falou para corrida 30 e natação 25 anos. Tá. O que eu acho, pessoalmente, que isso deva mudar. Ah, é? Porque eu acho que sim, eles vão ter que rever isso, porque você tem cada vez mais atletas de alta performance que estão ficando cada vez mais velhos e conseguindo coisas incríveis, né? Então, eu acho que essa idade tenra, assim, de 25 anos, eles talvez tenham que rever. É. E a palavra, as duas palavrinhas alta performance, também, porque você tem alta performance nos atletas masters. Você tem, se você pegar, às vezes, índice, né, de nadadores que nadam os 50, os 100, né, os 1.500, ou sei lá o quê, em função da idade deles, e se você comparar com os mesmos de 18, 20 anos, meu, é muito impressionante, sabe? É assustador, chega a ser assustador. Sim, o tempo de várias, assim, né, dos meus conhecidos de natação, pô, eu me baseio por mim, né? Eu também nunca parei, mas também vocês acabam treinando mais do que eu. Hoje, na minha atual situação, que eu estou no meu semestre de corredora, então eu não consigo nem te acompanhar no pace do que você tem marcado aí, entendeu? Então, assim, são quase 20 anos de diferença, um pouquinho menos, então, mas é isso mesmo. E então conta pra gente, no primeiro dia fez 70 anos, você largou e fez 10 quilômetros, aonde, quem te acompanhou, como que foi? Bom, olha, esse 77, ele só foi realizado graças à Força Tarefa, porque eu passei 14 meses procurando patrocínio, em vão. Tá? Eu fiz um kit mídia, eu não, fizeram para mim um kit mídia maravilhoso, e aí as pessoas acham que a gente não tem mais o que fazer na vida a não ser fazer tudo, sabe? Então, eu, por causa da dificuldade de recuperação já dos próprios treinos, de um dia para o outro, eu teria que ter diminuído o volume de trabalho para ter um tempo de descanso, obrigatoriamente. Tá? Só que, depende da vida que a gente tem, você pode ou não Sim. fazer isso. Eu não posso fazer isso. Minha vida continua e eu tenho que continuar trabalhando, porque senão o negócio vira para o vinagre. Né? Aí você tem que prospectar empresas para procurar patrocínio. Você já tentou isso? Você já tentou? Olha, eu já tentei numa escala menor para os eventos que eu organizo, né? E é difícil. Não é difícil, é impossível. Que eu fiz uma planilha Excel com mais ou menos 100 empresas grandes que eu escolhi em função dos interesses, né, do evento, da empresa e tudo mais. Eu procurei no site de cada empresa para ver a linguagem que eles usavam, a filosofia, a cultura deles, para ver se casava com o que eu... Aí, quando você descobre uma empresa que tem alguma coisa a ver com o que você está fazendo, aí começa a via crucis, porque você tem que descobrir
Com quem Ó, falar? algum endereço do departamento de marketing. Uhum. Aí não basta mandar para o departamento de marketing, você tem que descobrir a pessoa, né, responsável pelo patrocínio dentro do departamento de marketing. Em Uhum. muitas das empresas, você simplesmente não acha. E, inclusive, teve uma, que eu não vou falar nome de empresa nenhuma, que o atendimento dela é terceirizado. Você fala com a pessoa e fala assim, olha, eu mandei o meu kit mídia para o departamento de marketing e tal, e eu gostaria de saber se tem algum andamento e tal. Qual é o seu nome? Aí anota tudo. Que momento que é? Anota tudo. Mas Olha, a senhora pode, a senhora pode mandar novamente e eu vou dizer, se não houver resposta, é porque não há interesse. Quer dizer, é lindo, né? Você se desdobrar e você não receber nem mesmo uma resposta. é, Então, essa comunicação, eu sou dessa área assim, um pouco, né? Essa comunicação, ela é muito ruim, né? uhum. Eu acho que o mínimo de sensibilidade, de empatia, deveria ser: olha, nós recebemos, muito obrigada, passar bem, mas não nos interessa. Ponto, acabou, tá bom. Aí você passa um rabisco em cima e vamos para o próximo. Né? Aí isso é tão difícil que você tem profissionais que são especializados em prospecção de empresas. E aí, quando você conversa com alguns, o que acontece? São pessoas jovens que não estão acostumadas a lidar com O esporte não. master, com atleta master. Forte master. Então, Talvez. eles mesmos ficam já assim, tá? E como eles vão apresentar isso para a empresa? Com qual linguagem? Quais os argumentos que eles vão usar? Com Eles não sei. certeza, não deverão ser os mesmos argumentos que eles usam para os atletas de alta performance. Só Aham. que eles desconhecem isso, então eles não sabem lidar com isso. Entende? Então, o buraco é grande, a comunicação, tudo isso é muito grande. Aí teve gente que falou, você tem que passar pela lei de incentivo ao esporte. Ok, existem profissionais para isso, que vão escrever o projeto em função da lei, porque é uma coisa burocrática ao Aham. extremo. E aí o que nós descobrimos é que não existe nada que se encaixe para o atleta master. Então, não serve. Tá? Então a gente fica assim, e aí? O que a gente faz? Bom, resumo da ópera, não consegui. Tudo bem. Então, o que foi? Eu fiquei muito preocupada. Então, todo esse estresse durante esse tempo, preocupação, o trabalho que eu tive de procurar, de prospectar, de fazer, olha, foi. Aí vem de rifa, vem de camiseta para continuar sustentando os gastos durante esses 14 meses. Né? Que não é pouca coisa. Sim. Né? Porque quando você se mete a fazer um negócio desse, ou você faz direito para conseguir, ou já suspende o negócio no meio do caminho, porque não vai dar. Né? Ninguém levanta de manhã e fala assim, eu vou nadar 10 quilômetros por dia e eu vou treinar 2 meses e vou lá. Aos 70 anos, não. Né? Então, foi muito difícil essa sobrevivência para isso durante esses 14 meses. E depois, então, houve realmente um mutirão. Não tem outra palavra. Tá? Mas é isso, Então, né? Pelo menos a comunidade é unida, né, Fabi? E as pessoas se identificam, entendem foi só a que isso. você está levando, e é trabalho de formiguinha mesmo. Então, uma amiga que emprestou um apartamento, um outro amigo que arrumou uma pousada, a outra amiga que emprestou a lancha,
De tanto implorar, pelo amor de Deus, lá, mas foi, graças a Deus, deu tudo certo. E ele foi, puxa, um amor de pessoa. Foi o Saulo, que é o secretário de esporte de Ubatuba. Então, ele arrumou 2 locais, um para eu poder almoçar e um para jantar. Legal. Né? Meu irmão, que é capitão, comandante de barco, então ele veio lá da Bahia para dirigir a lancha. Legal. E aí, com isso, ele se propôs a pagar gasolina e tudo mais. Então, você vê, você percebe? Foi uma coisa assim, de força-tarefa mesmo. Né? Então, no primeiro dia foi meu irmão na lancha, né? A Beatriz, que é a treinadora de borda de piscina, que anota tudo, né? Foi o Natan, que é um filmmaker, que também foi tudo graças ao Lucas Pupo, que é um cinematografista maravilhoso e que eu conheço já há um tempo. Foi o Nutri, a Físio, a bordo do barco. Tá? E aí nós fizemos Praia das Sete Fontes até Domingas Dias. E aí ficamos lá, porque meu irmão tem um app, né, da Marinha Americana, que mede absolutamente tudo, que dá tudo que você possa imaginar de resultado dentro daquele negócio lá. Então, nadei os 10 quilômetros. Bom, só que o barco já estava apresentando problema. E aí, nós fomos devagarzinho até a poita. Sabe o que é uma poita? Não. Não. Poita é um bloco de cimento que você faz, você manda construir, onde está preso uma corrente de ferro grossa, tá? E presa na boia que você mandou fazer e que você, inclusive, tem que registrar na Marinha. Tem uma boia a 150 metros, aí longitude e latitude, e eles põem lá, né? Você paga, e a poita é esse pedaço de bloco que segura a boia. Então, o barco, em geral, ele é apoitado porque você passa um cabo do barco para a boia, e além do mais, você ancora, ou seja, você joga a âncora. Então, você tem 2 seguranças do barco. Ele está ancorado e ele está apoitado. Entendi. Tá? Porque se de repente a âncora soltar, a boia não solta. Então, lógico, a pessoa tem que saber fazer nó, né? Direitos para... Então, nós chegamos lá na praia de volta, foi na praia da Enseada, e a maré tinha enchido, né? E tinha muita onda já, enfim. No meio disso tudo, o que aconteceu? Eu logo de cara percebi, meu irmão falou assim, ó, só que não vai dar para, a gente usa os termos, porque a gente é tudo marinheiro, embicar o barco na praia. Ou seja, chegar pertinho da praia, a proa do barco chegar pertinho, para as pessoas levarem as coisas, subirem a bordo e depois você dá ré e vai embora. Por quê? Porque você só pode fazer isso quando a praia é meio de tombo, né? Em que você tem a distância da rabeta do barco, né? No barco, e aí essa rabeta não vai pegar na areia. E lá não tem praia de tombo, a praia da Enseada, ela é uma praia reta, daquelas praias que se tiver baixa, você vai andar, tá sempre, tá? Então não dava para chegar mais perto, porque ia pegar a rabeta na areia, tá? Então eu tive que ir até a casa do Rafael, que fica uns 200 metros correndo, pegar uma prancha de stand-up, voltar para a praia,
botar a tralha toda do cinematografista, você imagina, as minhas, a da Bia, todo mundo, e fazer 2, 3 viagens. E eu não podia remar porque eu tive epicondilite. Eita, nós. Empurrando. Aí meu irmão lá botou toda a tralha dentro do barco, foram 3 viagens assim. E aí depois eu falei, ó, pessoal, infelizmente, agora que vocês não têm mais nada, vocês vão ter que se molhar e andando até lá e subir no Uhum. barco. Aí eu voltei correndo, devolvi a prancha de stand-up e voltei correndo e fui nadando até o barco. Foi o aquecimento para o Um oceano. baita do aquecimento lá dos 10 quilômetros. Quando nós chegamos, o barco realmente não dava mais, ele estava com um problema. Então nós deixamos lá na poita, ancorado, nós falamos com a dona, que o barco está com problema, e no dia seguinte meu irmão foi entregar. Então eu me encontrei numa situação em que não tinha mais barco no dia seguinte. Puxa. Né? É. E o que eu fiz? Né? Eu já nós saímos, meu irmão xingando até umas horas, porque eu queria sair 6 horas da manhã e estava escuro. E ele xingando. Tá tudo escuro, é muito sacrificante para todo mundo. Meu Deus. A família. Bom, quando nós chegamos na praia, já era, eu levei 3 horas e 10 para nadar os 10 quilômetros. Então, se eu devia começar às 7 horas, já eram 10 e meia, aí quando eu voltei, novamente aquilo que eu fiz, Teve que fazer. eu tive que fazer tudo de novo, sair correndo, pegar a prancha de stand-up, ir até o barco, botar Foi, as minhas foi coisas. o desafio. Pois é. E aí o meu irmão, que tinha intenção depois de sair para pescar uns peixes, fazer pesca submarina, pegar uns peixes para a gente comer, tinha toda aquela tralha dele, e que eu também tive que cair. Então não foram 3, foram 5 viagens, sabe? E depois Isso para o no dia. primeiro dia, a carregar toda aquela tralha dele até o hotel, onde estavam estacionados todos os carros. Né? E aí, logicamente, você imagina, eu já estava meio cansadinha, né? Eu falei, ó, gente, vocês me desculpem, mas me esqueçam, porque eu vou É, embora, eu precisa. vou comer e ficar logo para Flamengo. Né? Aham. Então, eu fui almoçar e eu cheguei num apartamento que devia ser umas 4h30 da tarde, né? A minha vontade era, eu tomei um banho e falei, agora eu vou dormir, aí acordo, como um macarrão e volto a dormir. Não pude fazer isso, porque eu não tinha marca para o dia seguinte. Ai, meu Deus. Aí eu tive que fazer a prospecção dos barcos. E, Gente, infelizmente, eu achei alguém que me alugou o barco, né, que eu tive que pagar, certo? Que não é barato. No dia aham. seguinte, mas enfim, ficou tudo arrumadinho e nós saímos de um lugar chamado, acho que fica no Itaguá, chamado Caizão, porque tem um cais enorme, assim, que todo mundo pula, sabe? Um caizão, né? E nadar em direção até Perequiaçu. E esse dia, o mar ele já estava começando a ficar revolto, sabe? E nesse dia, quando eu comecei a nadar, estava comigo justamente a Madalena Fonseca, que é a dona do barco, que infelizmente quebrou, né? E ela iria fazer algumas partes comigo, Você. né? Nadar comigo ali. Fazer E, o quê? e aí, um momento, uns 15 minutos depois que eu estava começando a nadar, que eu já tinha começado a nadar, me chamaram no barco. Você pode vir até aqui?
Eu não estava entendendo nada, né? Mas por quê? Mas vem até aqui, a Bia, vem até aqui. Aí eu fui até o Marco, falei, o que aconteceu? Aí veio a fisioterapeuta com um bloco de gelo desse tamanho. Eles têm, parece uma caixinha de borracha com gelo dentro, parece um. Olha, bota isso no teu nariz. Quando eu fui ver, meu nariz estava sangrando, mas assim, Sei, copiosamente. você não tinha percebido? Não, Ah, é. E ali eu me lembrei que um dia antes eu tinha tomado uma injeção, chama Diprospan, que é um anti-inflamatório para o meu cotovelo, porque nossa, estava muito ruim. E o ortopedista falou: se você não tomar essa injeção, você não vai chegar até o fim. Eu tomei. Aí ele me avisou: só que você toma cuidado, porque ele é tão potente que ele desentope tudo, todas as vias aéreas e tudo. só sabia. O primeiro foi o efeito do barco, o segundo dia, o Não, nariz peraí, sangrando. não Nossa, acabou, você me história. Aí eu fiquei lá uns 10 minutos boiando, com a cara, a barriga para cima, com aquele gelo, até dá uma. a gente perceber que parou de sangrar. Parou de sangrar, eu falei, bom, agora parou de sangrar, agora posso continuar? Vai continuar. Então, manda abraço, né? Bom, eu acho que foi naquele dia que eu fechei em 2 horas e 54 minutos os 10 quilômetros. Nadei pra caramba, Nadou pra né? caramba. E aí eu lembrei do ortopedista. Olha, isso aí vai desanuviar toda a sua parte aqui, né? De respiração, e você vai se sentir, tá, Entendi. hiperpotente. E você vai, toma cuidado para você não começar a nadar que nem uma desvairada. Só que já tinha. Eu não me dei conta. É, Nadei. só lembrou depois. Mas E voltamos para o Caizão, porque começou às 9. É, então já era 9, 3 horas, meio-dia, e nós saímos 9h30, enfim, viajei 2 horas da tarde. Fui almoçar, e aí volta para casa, recomeça a prospecção. Porque também não tinha barco no dia seguinte. ai, meu Deus do céu. Aí eu falei com Deus e o mundo de Ubatuba. Se quiser contato, quem quer que seja, você já fala comigo, porque eu falei com o mundo em Ubatuba. Né? E aí aquelas coisas, né? Aí o que todos eles me disseram? Falaram assim, Fabiane, ninguém vai sair amanhã no mar. Eu falei, por quê? Porque você vai vir aqui uma ressaca enorme, com ondas de 2,5 metros. Aí eu falei, Aí eu liguei pro meu irmão. Falei, você pode verificar aí? Aí ele falou, realmente vai Não ser tem muito como. complicado. Não vai achar ninguém que queira sair no mar desse jeito e você não vai nadar porcaria nenhuma, porque você Hã? só vai subir e descer onda. Hã? E, bom, já que não tem ninguém que saia no mar, então eu não posso parar de nadar. Qual vai ser o Vamos. plano B? Piscina. Né? Aí toca ligar para o nosso amigo lá, a secretária de esporte de Batuba, falando assim, Saulo, pelo amor de Deus, me arruma uma piscina municipal para eu nadar. E aí, nesse dia, eu ia nadar, eu nadei com a Fernanda Benatti, que é uma médica. Né? Ela veio de São Paulo só para nadar comigo, depois foi embora em seguida. Né? E aí nós nadamos na piscina, que aquilo para mim é um pesadelo, sabe? Porque no mar você boia melhor, Aham, tá? Eu tô no meu meio, aham. sabe? O meu meio não é a piscina. Eu treinei minha vida inteira em piscina, mas o meu meio é mar, né? Não tem virada. Exatamente. Fazer, já fiz 10 na piscina também é Aí complicado.
a Fer, ela nunca tinha fechado 10 quilômetros, ela falou que ela ia nadar só 7. Então, eu nadei devagar para fazer com que ela chegasse aos 10. Ela chegou, ficou toda feliz. Nós paramos 6 vezes, então eu dei 400 menos 6, 394 viradas. Ficou contando as viradas. Não, é fácil, porque a cada 100 você dá, né? Você dá 3 viradas, você multiplica, depois depois tira 6 paradinhas de uma virada, 394 viradas. Isso, nunca pensei quantas viradas que a gente pode dar. Primeira vez que eu estou ouvindo. Se você 10 quilômetros numa piscina de 25 metros, são 400 viradas. Eu nunca prestei atenção nisso. Aí, ó, também não gosto de virada. Eu acho que se tivesse um campeonato mundial de virada, eu acho que eu ia ganhar, porque eu vou dizer, viu? Bom, aí... Foi o terceiro dia. Terceiro dia, isso foi terceiro dia. Quarto dia, né? O mar continuava revolto. Marcação nenhuma, queria sair. E qual foi a piscina de novo? Mais 396 viradas. Tá? Tá com o labirinto, igual a minha médica nadadora aqui falou, a Rovana. É muita virada. Aí, quem nadou comigo foi o doutor Ricardo, 82 anos. Ele também nunca tinha nadado 10 quilômetros, né? Aí eu fui bem devagarzinho, parei mais vezes para dar tempo para ele e tudo, acabou o negócio. Ele fez os 10 com você? Hã? E ele fez os 10? Sim, olha que legal! Ó, inaugurou 2 pessoas aí, 2 médicos fizeram a primeira vez com você. Muito legal. Ele ficou bem feliz também. Foi uma homenagem que ele fez a mim, sabe? E ficou todo mundo super feliz. A família dele foi lá ver. Foi muito legal. Então, esse ambiente, sabe? Em que as pessoas participaram, nadaram junto, foi assim... É o que vale. Eu preciso ainda pensar, sabe? Em tudo o que aquilo me provocou, que foi só coisa boa, né? Bom, aí vamos ao quinto dia. Nesse quarto dia, eu voltei para casa e a privada do banheiro entupido. Cada dia tinha que ter uma pitadinha, né? Porque senão você é muito inquieta. Imagine chegar e dormir, só comer. Fica muito sem graça, Fabi, né? Tem história para contar. Aí... Lá vai você. Com o barco do dia seguinte, porque o barco continuava. Aí, finalmente, o doutor Ricardo me colocou em contato com um amigo dele, maravilhoso, 91 anos. Olha, tenho foto. Olha, você não dá 65 para ele. O cara que massa! Uma massa muscular inacreditável, sabe? Saltitante, nadou até o barco, puxou a âncora, voltou. Só? Esse homem tem 91 anos. Nós tiramos foto. Eu estava com meu irmão, porque ele foi também. Nossa, nós ficamos muito impressionados. Doutor Genaro, senhor Genaro. Bom, ele devia ser estudado pela NASA. E aí ele se propôs a me levar aos 3 dias, né? O quinto, sexto e o sétimo, no mar. Ai, puxa, o seu Genaro salvou minha vida. Né? Bom, aí fomos, então foi a Bia, foi o Natan de novo, o Natan foi quase todo dia, se não foi a Tanuê, que é uma fotógrafa subaquática, enfim, tinha uma galera lá, e foi, eu acho que nós estamos falando do quinto dia, né? Do quinto dia. Primeiro e segundo foi no mar, terceiro e quarto na piscina. O quinto dia, eu acho que foi que dia da semana? Segundo dia, eu já escrevi tudo.
terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sábado, isso, no quinto dia foi domingo. Então, no quinto dia, eu tinha 3 amigos que nadavam comigo. Só que no barco do senhor Renato não cabia todo mundo. E ele ia nos levar na Praia do Cedro. Então, nós fomos procurar lá. Tinha. Dava para deixar o carro com os 3 que estavam comigo. Então, era a Luciana de Mogi, a Victória e o Henrique de Campinas, que treinam comigo aqui na piscina. Né? Falei, gente, vocês vão ter que ir de carro até a Praia do Cedro, deixar o carro lá, e aí tem uma trilha de 800 metros que dá na... Fabi, você também... Deixa eu só fazer uma pergunta. Os locais que você ia nadar, você não tinha traçado, pelo que eu entendi, então? Sim, mas não adiantou nada, porque você está nas mãos de Tá na... Netuno, né? Netuno está bravo, o Netuno manda eu nadar na piscina, me manda nadar na piscina, né? Então, a Victória, o Henrique e a Luciana. Muito bem. Então, foram os 3 lá para a praia. De cá. E nós seguimos de lancha, porque a lancha não comportava todo mundo, só essas pessoas. Bom, vamos lá. Chegamos lá, chegamos mais perto da praia que a gente podia, desabafando todo o planejamento. Desafiando todo o planejamento. Encontramos os 3, o trio, e eles pularam na água e foram, e nós começamos 10 quilômetros, meu irmão, com o tal do app, né? Vai aqui, vai ali, volta aqui, volta lá, faz, acontece. Muito bem. A água estava boa, não estava boa assim no sentido de que tinha se acalmado bastante, tá? Só que tinha correnteza de água gelada, mas assim, juro, eu estava com a cabeça dentro d'água, eu falava assim, agora vai emergir uma orca. Não tem outro bicho aqui senão isso. E aquela água gelada consumiu muito, me consumiu bastante mesmo, tá? Eu fechei em 3 horas e 10, foi uma coisa assim. Mesmo tempo que o primeiro dia. Isso. E acabamos, os meninos, os 3 voltaram a subir a trilha de novo, voltaram de carro. E nós voltamos com o seu Genaro na praia, né, da Enseada. Não, era na praia de Itaguá, para deixar lanche e tudo mais. Conversei um pouquinho, fomos almoçar. E voltei para o apartamento. E meu irmão me convidou para comer, sei lá o que, na casa dele à noite. Ah, tá bom. Então, eu descansei um pouquinho e fui. Comi o que eu podia, não podia, só que eu já há 3 dias, desde o segundo dia, eu acho que eu engoli muita água daquele trajeto até Perequiaçu, e aquele trajeto lá, a água é poluída. Ixi, ou seja, já estava meio... Eu engoli muita água, eu tinha enjoos assim, monumentais e dor assim, na boca do estômago, sabe? Ficava tudo duro, 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 duro. Então, eu não sei se foi a água, se foi o excesso de suplemento que eu estava tomando, que eu não estou acostumado, que eu não tomo suplemento. Eu sei que deu um revertério ali que não foi legal. Né? Então, nesse quinto dia, eu já estava enjoada. Eu tinha fome, mas quando eu comia, eu ficava enjoada. Falei, gente, tem que aguentar o enjoo e comer, porque eu preciso comer. Tá? Então, passei uma lasanha desse tamanho lá na casa dele e voltei. Quando eu desci para voltar para o meu apartamento, que ficava, o meu não, da minha amiga, né, a 1,2 km, o pneu do carro estava no chão. Não, não é possível. Mas furaram o pneu que... Eu não sei. O pneu do carro estava no chão. Aí eu liguei para o meu irmão e falei assim, ó, você vai ter que me ajudar, porque eu não tenho força para
porra nenhuma. Você vai me deixar lá naquele apartamento, você faz o que você quiser com esse carro, mas Aham. você se vire com isso aí. Aí, quando foi no dia seguinte, né, que estava o Henrique e a Victoria nesse apartamento, então nós fomos tomar café da manhã juntos e já me deixaram lá na praia de novo, de Itaguá, para encontrar o seu Genaro. Né? Eles foram embora e veio nadar comigo a Mônica Calderon e um amigo meu do Rio de Janeiro, uma gracinha, o Rodrigo. Né? Muito bem. O sexto Fomos, dia, né? Estamos no sexto dia agora. voltamos para a Praia do Cedro. E o Rodrigo teve que fazer exatamente a mesma coisa. Deixar o carro, papapá, papapá. Aham. E aí, é, foi um dado momento lá no barco, todo barco, você tem o piso, né, de madeira, que ele é recoberto por um antiderrapante, para a gente não escorregar. Né? Ai, meu Deus, o que vem aí agora? E o piso do barco do Senhor Genaro é madeira, só que ripa, né? Quando molhada, é pior do que mármore com sabão. Nossa Senhora, quem caiu dessa vez? Você? E aí eu fui ajudar ele a Ixi, tirar a âncora, enrolar o cabo e tudo mais. E eu escorreguei e quebrei o dedo do pé. puta, Fabi. Ai, meu Deus do céu. Sexto dia, nada ela com o dedo quebrado. O dedo quebrado. Tinha o dedinho do pé, o dedo vizinho. Uma dor assim, de lá. Nossa Senhora! Nunca imaginei quebrar um dedo do pé fosse tão dolorido. Aliás, eu nunca quebrei nada. Foi a primeira vez na vida que eu quebrei alguma coisa. E dedo do pé não engessa, não tem solução. Você tem que Uhum. esperar. Então, o dedo ficou gordinho e latejava. Né? Bom, nós chegamos lá, encontramos o Rodrigo, a Mônica. A Mônica é a minha ídola agora. Porque se não fosse ela, não sei nem se eu teria acabado o negócio. Gente, quando eu pulei na água, se no dia anterior estava frio, Ah, tá. naquele dia. Ah, e estava mais mexido, o mar estava mais mexido. Olha, aí eu experimentei uma roupa de um traje que tinham me dado, mas eu não consegui porque era de manga. E a manga estava segurando meus ombros. Eu falei, gente, eu com essa epicondilite vou estourar meus ombros, não vai ter jeito. Arranquei a roupa. Aí o meu irmão tinha me dado uma roupa dele. Imagina, meu irmão tem 1,92 m. Tem noção? Né? Não, mas é um macaquinho, a manga até aqui, não vai atrapalhar. Tentei botar o negócio. Você imagina, né? Fabiane com Aí você 1,92 m, com uma roupa de um cara de 1,92 m. Eu nadava e o negócio ia até aqui, sabe? Falei chegou assim, não a vai dar nadar. certo. Arranquei aquele negócio também. Falei, ó, o jeito vai ser assim. Vai ser fazer um trabalho mental. Não estou com frio, é impressão minha, é tudo Matrix e Bem que vamos ela que pode vamos. terminar com você, ela já tem Aí bastante eu já experiência. comecei a ver 2 orcas, 3 orcas, sabe? E nada, que nada, e nada, e nada, e nada, e nada. E aquelas porras daqueles quilômetros não passavam. Quanto falta? Ah, fechou 5. Meu Deus do céu, madre minha. Né? E nada, e nada. E a Mônica ali do meu lado, e o Rodrigo com pé de pato. Ai, família! Ai, meu Deus do céu. Né? Bom, eu sei que quando chegou no 7º quilômetro, que faltavam 3 quilômetros, eu estava assim, com estalactite e estalagmite, sabe?
no cabelo. Eu falo assim, gente, eu não vou conseguir isso. O dedinho do pé, o dedo do pé, nem ele mais estava doendo. É lógico, né? Tão gelada que serviu de amorteceu. Qual a temperatura que tá? Você não faz gelo no ombro? Pois é, então o gelo no dedo foi a água do mar. Quanto você acha que tava, Fabi? Eu acho que aquela água devia estar uns 18, 19 graus. É, você nadar 10, realmente. A gente tá aqui com a Alessandra Simas, né, vendo a gente. Ela que já nadou mais de 30 com 12 graus, mas fez todo um trabalho para conseguir isso, né? Você foi no E aquela susto. náusea. Né? Aí eu parava, ficava de barriga para cima, tentando esquentar alguma coisa. Tá? Meu nariz é grande, né? Eu falava assim, quem sabe eu esquento o nariz, né? E aí o negócio melhora. Bom, aí quando Aí faltava passou. 1 quilômetro, foi muito sofrido. É o que eu digo, não fosse a Mônica, eu não sei se eu teria conseguido. Aí quando faltava 1 quilômetro, a turma toda lá do barco gritando, e eu já não queria mais nem ouvir falar em suplemento, sabe? Eu só queria água. A vontade que eu tinha era tomar Coca-Cola. Olha que coisa, eu acho que ficava enjoo, sabe? Mas eu já me deram Coca-Cola, assim, quando a gente tá bem enjoada, seja em corrida, seja em natação, quando eu fiz na Bisa também, eu também não queria comer nada, o Renato me enfiou Coca-Cola. E bom, Bom, eu sei que os últimos 500 metros, ali, foram os 500 metros mais longos da minha vida. Eu imagina. nadava, aí eu consegui achar um pedaço em que a água estava muito menos fria, mas era um pedaço curto. Aí a Mônica falou, não, mas a gente vai até aquele paredão. Eu falei, não vou. Eu vou só até aqui, porque é aqui que a água está menos fria. Então a gente ficava indo e voltando naquele trechinho, sabe? Eu falei assim, não, ou faz isso ou não acabo. Né? Quanto falta? Ainda bem que a mãe de filha é paciente, é experiente, porque tinha que te aguentar nesse momento, né? Aí quanto falta? 400 metros. Nadava, nadava, nadava. Quanto falta? 300 metros. E nadava, e nadava, e nadava, e nadava. Quanto falta? 200 metros. Eu falei, gente, mas não é possível isso. Olha, quando aqueles últimos 100 metros acabou, eu falei assim, eu não estou acreditando nisso, sabe? Mas eu estava congelada da cabeça aos pés. E aí o que, que eu fiz? Eu subi correndo pela escadinha do barco e a primeira coisa que eu fiz foi a mais errada. Eu arranquei a touca, que Mas você mantém o calor da cabeça. Tá? Minha filha, mas foi arrancar a touca, baixou uma tremedeira em mim. Ela falou, 2 vezes tentou sair da água, entrar no barco, porque queria pegar o só sol. Não tinha nem sol, o tempo estava coberto. Aí eu falei assim, olha, me baixou uma tremedeira terrível, eu tive hipotermia. nossa. Aí eu deitei no colo da Mônica, procurando calor. Aí a Bia, mas enfiou um monte de coisa em cima de mim, toalha, blusa, roupão, eu nem sei mais. Porque eu já tinha reparado no último quilômetro que eu estava na água, que eu já estava com dificuldade, eu já estava com perdido o senso de direção. Pois é, isso é muito perigoso, né? Você sabe também, né? E até essa questão da. Você vê o pessoal no canal da Mancha, o Igor sempre leva a toalha mais morninha e cobre eles logo que eles saem da água, né? Então, o barco ia para lá e eu estava nadando para lá. Eu percebi que eu estava com um É, problema de senso de direção. é. E ali no barco, quando eu tive o santo baixou, né, que era uma tremedeira horrorosa, mas horrorosa mesmo, tanto que a Bia até meio que deitou em cima de mim para ver se me aquecia, né?
eu comecei a perceber que eu estava perdendo a coordenação. Nossa, perigo. E, na realidade, se você me perguntar o que aconteceu durante o percurso, eu não sei. Porque meio que eu, sabe? Não sei se eu dormi, não sei. Só sei que quando a gente chegou, eu tinha que sair do barco, eu não tinha coordenação. E aí, com muita... Não sei de onde eu tirei força, eu pulei na água. E eu não conseguia andar. Não conseguia andar, não tinha coordenação. Então foi a Bia de um lado, a Mônica do outro me arrastando na praia. E lá, graças a Deus, tinha. É uma praia. Aliás, tem uma foto linda, porque é uma praia de pescador, em Itaguá. E lá tem duas aves na praia. Uma que eu amo de paixão, porque eu estudei muito nas minhas andanças de windsurf, que eu fazia windsurf também. E lá em São Sebastião eu sempre observei demais essa ave. Chama-se urubu. Urubu é uma ave, assim, é um ponto de interrogação, é um enigma, sabe? E a outra ave que tinha lá são as garças. Então, se olhava para a praia, quando eu cheguei na praia, que eu comecei a me arrastar, né, na praia, eu falei assim, nossa, dava para jogar um jogo de xadrez, porque tem peça branca e peça preta. Eu ainda acho que eu falei assim, eu vou começar a jogar porque eu escolhi as peças brancas. Bom, ainda bem que era você que estava com ela lá, viu? Porque Cara, aí conheço. os pescadores perceberam o meu estado e Nossa. abriram a casinha lá, que a gente chama de rancho, onde eles guardam canoa, rede, enfim, né? E falaram assim para mim, olha, põe ela aqui, ligaram o quente do chuveiro, me deram até uma toalha, Olha que falaram, legal. deixa ela debaixo do chuveiro, fecharam a porta, falaram assim, deixa ela ir à vontade, quando ela estiver melhor, aí você seca, ajuda ela a se secar e a botar roupa seca. E foi assim que nós fizemos, quando eu comecei a bater menos os dentes, sabe? Aham, A ter um pouco mais de controle aham, dos meus movimentos, aham. aí eu me enxuguei do jeito que eu pude, a Bia me enxugou a metade e ela me ajudou a botar a roupa, porque realmente eu não tinha nem controle para botar a roupa, né? E a Mônica, devagarzinho, me acompanhou até meu carro, ela entrou comigo e eu liguei o ar quente. E eu fiquei uns 20 minutos lá. A Mônica saiu que ela estava cozinhando, mas eu não. E eu fiquei lá aqueles 20 minutos, e aí o dedo do pé começou a conversar comigo de novo, né? E, e aí, pertinho, graças a Deus, tinha um restaurante. Nisso, a Bia já tinha falado com o Samir, já tinha explicado como é que eu estava. E o Samir falou, olha, ela tem que tomar líquido aos goles, devagar, e comer só comida pastosa. Né? E eu tinha fome e estava com enjoo. Aí eu cheguei lá e peguei o prato, botei, acho que foi 1 quilo de purê de batata, meio quilo de pirão e mais meio quilo de polenta. Aí saía a fumacinha, eu falava assim pro cara, mas no prato, né? Esse negócio tá quente, eu quero que você esquente. Mas, minha senhora, isso aí tá fumegando. Ah, não, não tá quente. Coitado, ele esquentou tudo aquilo de novo. Aí a Mônica explicou pro rapaz o que tinha acontecido. Aí eu tremi ainda. O rapaz trouxe o prato. Menina, eu não sei se eu não tive queimadura na língua, não sabe? Ah, e tem mais! Que eu não escrevi, eu esqueci. A língua também, com todos esses dias nadando, o Tá. sal feriu minha boca. Né? Nossa. Então eu tinha dificuldade de comer, porque doía, porque ardia. Olha, e enjoada. Né? Uhum. Comer aquela papa toda. Eu falei, agora
Falei, Mônica, a Mônica ficou no apartamento, mesmo apartamento que eu. Falei, Mônica, se você não me levar para o apartamento, eu vou cair com a cara no prato aqui, assim, não vamos embora. Bom, cheguei no apartamento, tomei mais uma ducha de uns 15 minutos, e água assim, pelando, botei meia, botei calça Tudo que tinha. botei pullover, botei gorro, eu ando com gorro, eu botei gorro, botei 3 cobertores que tinha lá, me enfiei dentro, menina, dormi até mais ou menos umas 9h30 da noite, quando a Mônica veio me acordar. E ela falou, olha, Fabi, eu acabei de comprar como é que chama? Aquela sopa de arroz com frango, Canja? canja. A Mônica comprou 1 litro de canja para mim. Você... Gente, eu tomei aquele 1 litro de canja. Não sei nem como é. Cara, era. Não cabia dentro de você, mas entrou. Entrou. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim: tchau. Fui dormir de novo. Aí o que aconteceu? Eu estava preocupada porque no dia seguinte, né? Eu falei assim: meu Deus, se o senhor Genaro me levar de novo naquele lugar, eu vou morrer. Eu não vou conseguir. É mais um dia nessa temperatura. Foi um milagre, foi um transmimento de pensação, né? Que a Bia me ligou, meu irmão me ligou, o Samir mandou recado, então, assim, você não vai nadar no mar amanhã, porque entrou uma frente fria. Eu falei, eu acho que ela entrou ontem, vocês não perceberam. Eu percebi, vocês não perceberam, né? Mas o frio vai estar fora também. Aí eu falei, bom, e o que eu tenho que fazer? Você não vai nadar no mar de jeito nenhum, porque senão nós vamos ter que te levar para o hospital. Porque uma hipotermia, ela não para na hora que você para de tremer, que você está quentinha. A hipotermia, ela continua a agir nos rins, no fígado, no pulmão. Ela é silenciosa e ela continua durante vários dias. Entendi. Então, qual foi a solução? Vamos para a piscina. Para a piscina. E Mônica junto. E o meu amigo Rodrigo também. Aí o Rodrigo falou, não, na piscina eu não vou nadar. Eu falei assim, não precisa nadar. Então ele ficou lá filmando. Aí ele falou, o que você tem vontade de beber? Eu falei, Coca-Cola. Aí ele trouxe Coca-Cola, ele trouxe Red Bull, que eram as únicas coisas que eu conseguia engolir, né? Mas eu estava tão cansada, tão cansada. A hipotermia, eu acho que ainda estava agindo, sabe? E eu cansada. E a Santa Mônica do meu lado nadando. Aí, então nós nadamos. Marquei aqui, viu, Mônica? Marquei tudo para ninguém falar que eu estou mentindo no 7º dia. 7º dia é o dia em que Deus também fez o mundo, né? Então nós nadamos assim, foi pedaço de 1.500, 1.500, 1.500, 1.000. Então até aí deu 5.500. Aí começou a faltar uma mental. Mental Ia mais contar. estava lá na praia, lá com a hipotermia lá. A piscina era aquecida? Tá perguntando aqui a Regina. Sim, mas ideal para nadar, não estava nem muito quente. Ah. Bom, aí nós começamos a nadar, eu falava assim, Mônica, a gente pode nadar, então, só 750 metros? Aí eu tomo mais um golinho de Coca-Cola? Pode. Aí eu sentia que dava para fazer mais 1.000, fizer mais 1.000. Aí faltavam 3 quilômetros. Aí ela falou assim, agora só faltam 3 quilômetros. Aí somente 3 quilômetros. Olha, esse advérbio, somente, eu vou levar para o túmbalo, porque somente esse advérbio, ele foi, assim, algo inacreditável, somente. Gente, somente 3 quilômetros. Somente 2 quilômetros. Eu não aguentava mais ouvir somente. Aquele negócio
crescia, crescia. Os 2 quilômetros viraram 10 de novo, sabe? Eu não estava aguentando mais. Aí a gente falei assim, Mônica, eu acho que agora a gente tem que nadar de 500 em 500. Coitada da Mônica! Vamos, Aí a Mônica, qual a paciência do mundo? Vamos 500. Aí eu parava assim e falei assim, não, mas dá para fazer mais 250. Fazia 750. Aí então agora já estavam, né, faltava sei lá quanto. Bom, Fabiane, nós chegamos então, faltam uns 1.500. Aí então vamos fazer 750, que daí só fica faltando mais 750. Gente, esse 750 uma eternidade. eternidade. E o somente 750. Aumentou mais ainda, potencializou a eternidade. Aí, quando finalmente faltavam 200 metros e tinha a Tanuê na piscina com aquele aparelho enorme, fotografando a minha decadência, ela filmou a decadência assim, total. Né? Ela parou e botou um relógio, que eu não uso relógio, não uso nada, botou um relógio em mim e falou, agora só faltam 200 metros. Eu falei, só 200 metros? Só 200 metros. Aí esse advérbio, ele começou a tomar proporção, sabe? Ele falou assim, bom, 200 metros, realmente, só 200 metros. Poxa, então é só mesmo, né? Então, só são 200 metros, né? Tá bom. Aí, nadei 100. Gente, mais 2 viradas. Puta que o pariu, 2 viradas ainda, né? Nessas alturas eu não fazia mais virada. Eu fazia, sabe, aquele carro que derrapa, que faz assim? Então, eu estava fazendo isso. Porque a virada, gente, consome muita energia. E o meu cotovelo, ele tava dando sinal de alerta, sabe? Porque quando você faz a virada, você vai sair, você tem que fazer esse movimento. E, cara, sabe anúncio de morte? Anúncio de morte, sabe? Aí, então, eu comecei a fazer, bater a mãe, né? E a Tanuê filmando. Toda essa lindeza maravilhosa. Gente, eu já fui velocista de 50 livros, 100 livros. Meu Deus, que decadência. Aí eu falei assim, bom, agora só faltam 100 metros. Nadei 50 devagar, eu falei assim, não, mas esses 50 eu vou fechar direito, né? Aí, eu achando que eu estava assim, muito potente nos 50, fiz a virada. Não sei nem como. Né? Cheguei, falei assim, nossa, dessa vez eu... Deixei o 50. O Rodrigo que estava filmando, ele falou assim, meu Deus, acabou a bateria, eu não filmei os últimos 50. Gente, é igual a Regina tá falando aqui, a Nayara. Você tem que gerar agora. Não tem problema. Aí acabou. Meu Deus, acabou. Aquilo acabou. E eu não conseguia detectar o que eu sentia. Sabe? Era um misto de alegria, porém, eu vou dizer uma coisa para você, o alívio foi muito maior. Mas não por causa de todos os perrengues, sabe, que eu passei durante esses 7 dias. Foi o alívio daquela espada de Damocles que ficou na minha cabeça durante os 14 meses da falta de patrocínio. Esse assunto, esse tema, me desgastou muito. Foi um estresse muito grande para mim. Tá? E só de pensar que aquilo tinha acabado, eu senti um alívio tão grande, que eu tinha vontade de xingar todas as empresas. Tá? Falar assim, vocês não me apoiaram. Eu fiz com todos o que aconteceu e eu fiz. Foi.
Foi isso mesmo, sabe? Bom, aí você tem o pós, né? Você tem o pós. Aí eu tive que ficar lá, porque eu tive que arrumar um apartamento todo. A Mônica voltou para Paraty. O Rodrigo voltou. O Rodrigo nos convidou para almoçar. Foi um almoço maravilhoso. E aí eu voltei para o apartamento. Tinha um apartamento todo para arrumar e dar uma limpada, né? E deixar em ordem para depois chamar a faxineira para limpar tudo, enfim, né? Pegar o carro, que meu irmão, coitado, tinha trocado pneu, não sei o quê, não sei o quê. Bom. Ah, eu esqueci de contar que o primeiro dia que eu cheguei, desde o primeiro dia que eu cheguei nesse apartamento, eu errei de bloco. Não, Fábio, Não, realmente o que vai eu o errei de filme que bloco. você vai fazer, aí você vai conseguir. 8 horas da noite, eu estava com o carro lotado de coisas. Eu descarreguei 2 malas enormes, um monte de sacolinha, sacolona, sacolão, sabe? E botei tudo na frente do elevador e carreguei o elevador e apertei o segundo andar. Quando eu cheguei lá no segundo andar, não tinha o número do apartamento da minha amiga. Aí eu falava assim, porra, mas como assim? Cadê o apartamento? Não, realmente são as coletas. Depois eu descobri que os números do apartamento eram divididos por blocos, você entendeu? Aí eu tive que descer com tudo aquilo e carregar tudo aquilo aos poucos até o próximo bloco. E botei tudo lá na frente ali, né? E aí eu quis carregar o elevador. O elevador estava quebrado. É possível. Vamos lá, recapitulando. Primeiro dia, você errou de bloco. Isso também, mas eu vou marcar. Vai. Falta marcar agora. Elevador quebrado. Cria os seus capítulos aí agora por dia, os desafios extras além dos 77. Exatamente. Então, o elevador quebrado, eu tive que carregar mala por. A Fabiana não patrocinou, me deu todo. Não, eu não patrocinei nada, Mônica. Eu dei porque eu sei que são caros, que você precisa, mas que eu também não podia nem mais olhar para aquilo tudo. Não podia. Ô, Fabi, mas deixa eu só voltar um pouquinho. Assim, você estava bem debilitada pela hipotermia do sexto dia, mas você conseguiu, fora a falta de paciência, né, de nadar no sétimo dia, mas você estava nadando bem. Nadei. Não, Nadar. aquele dia da hipotermia, nós fechamos, eu fechei, né? A Bia falou que eu nadei realmente, foram 3 horas, eu não lembro mais, mas passou os 20 minutos, sabe? Porque Mas você realmente eu Mas parei deu várias vezes. ótimos, hein, Fabi? Você fez muito bem. É, Apesar dos ó, trancos e barrancos, aí você foi muito bem todos os dias. e aí, na piscina, deve ter dado a mesma coisa, porque não tinha onde, a mar estava quente, mas eu estava destruída, né? E aí, depois eu queria vir embora na quinta, eu não pude, por quê? Porque Ah, arrumaram para mim uma live na rádio Costa Azul. que legal, né? Pelo menos Muito agora, legal. muito Muito depois, legal. né? Teve antes. Pelo menos alguma coisa assim, muito legal, né? Muito legal. Foi, foi legal. E aí, então, isso foi. Não, na terça acabou, o sétimo dia. Foi na quarta, a Rádio Costa Azul, então eu dormi e depois eu vim na quinta-feira. E chegando aqui na quinta-feira, eu desabei, porque Aí que durante 6 dias eu marquei tudo. Durante 6 dias eu dormi a média, mas dormi mesmo à noite, de 9 horas por noite, coisa que
É Uma pessoa difícil, né? de 70 anos é fora de série. É. Sétimo dia, a gente fechou 3h40. Eita, foi Exato muito ou total com as paradas e tudo, Mônica? Pode bom. falar. Foi. E aí, eram 9 horas por noite e eu não conseguia. Eu falei assim, nossa, os móveis de casa, eu preciso tirar poeira. Eu tirei poeira de dois, tirei a poeira de 2 móveis, fui deitar, porque parecia que eu tinha, eu estava carregando o mundo nas costas, sabe? Aí eu fiz, eu tinha, eu dormia em períodos que variavam entre 40 e 50 minutos, de 4 a 5 vezes por dia. Então, eu dormia um total de, em 24 horas, eu cheguei a dormir em 14, 15 horas, nesses 6 primeiros dias. E tudo me cansava muito, Ah, sabe? imagina. É. Então, é, eu tive que ter paciência, né? E aos pouquinhos eu comecei, voltei a dar aula, mas eu dava aula, dava 2, 3 aulas, estava cansada, ia dormir de novo. Enfim, foi supermercado, eu ia até lá, voltava, falava assim, gente, vou morrer. Então, aos poucos, isso. E aí eu percebi que a minha recuperação estava acontecendo a hora que o meu sono da noite começou também a diminuir, Virar né? normal, né? Então, agora está normalizado. Ou seja, eu quase não durmo. Ai, meu Deus. Você já caiu na piscina ou não caiu ainda, Fabi? Tá com Não, geriz aí. olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não queria ver água nem de chuveiro. Nem de chuveiro eu queria ver água. E ainda estou com isso, porque, por incrível que pareça, sabe, Ale, o cansaço não foi só físico, foi mental. Eu passei Sim. esses 6 dias sem olhar o meu telefone. O tempo Aham. estava bombando, um monte de gente querendo saber. Eu falei assim, gente, eu não quero saber. Realmente eu tive que fazer um isolamento, sabe, meu, comigo Super. mesmo, porque Aham. eu precisava recuperar aquele mental. Ele Sim. estava Sim. velado, como o meu físico, né? Então, só de pegar no telefone já me dava ânsia também, sabe? Aham. Eu Ah, não conseguia. isso mesmo. Aham. Então, esse mental, ele também é difícil de recuperar, sabe? Eu fui no clube, eu acho que ontem ou anteontem, para, sei lá, fazer o quê lá, sei lá, perguntar um negócio lá na secretaria. Eu nem fui, eu falei assim, eu não quero nem ver piscina, Aham. sabe? Então, eu não tenho a mínima vontade de nadar Entendi. aqui. Aí a pessoa me pergunta, quando é que você vai voltar? Vim nadar, eu falei assim, eu não sei. É, agora dá um descanso. Já nadou pelo ano inteiro. Agora Aí tem que eu voltar. você fala assim para mim, mas então a gente podia também fazer um 71. Eu falei assim, olha, minha filha, esse negócio aí que eu fiz é uma só vez na vida, tá? E depois, nunca mais. É. A Regina está falando que eu sou muito forte. Eu não sei, minha filha. Eu sou O Sandro, enorme. e o Sandro Ah, tá perguntando de outubro. Por que outubro? O que tem em outubro? outubro? Em outubro tem. Olha só que eu aceitei. Eu Ih! vou fazer a volta da Ilhabela, 110 quilômetros. Ah, então, minha filha, estamos em junho, julho, agosto, setembro. Então fica ser 4 meses sem Mas, nadar. Se quer em mas vai agosto. ser, revezamento. Então mas também o revezamento é pequeno, porque olha só, são 4 turmas de 10 pessoas cada turma, certo? Para Então nadar vamos 10 quilômetros. ter, não, aí o Ricardo vai jogar uma turma, ou seja, 10 pessoas na água, 10 pessoas na mesma turma, Aham, vai nadar meia hora. aham, Aí vai a outra turma, nada meia hora. Então, na realidade, são 4 só revezamentos. Você entende? 4 pessoas, como se fossem 4 aham. pessoas
para se revezar para nadar os 100 110 quilômetros. quilômetros. Então é melhor você ficar sem água até uns 3 meses para você poder depois fazer bem isso daí e aproveitar. Isso, é em outubro. E aí eu tenho até que falar com o Ricardo, que eu conheço muito bem toda aquela região, né? E tem uns pedaços ali da ilha que, se não for marcar nas luas minguantes, tem uns trechos ali, Ponta do Boi e tudo mais, que não dá para nadar. Não dá, não dá. Então ele tem que ver isso direitinho, sabe? E de repente não cai no final de semana. Vai cair no dia da semana. Só que Aham. são ou 3 dias antes ou 3 dias depois. Esse é o timing que a gente tem para nadar aquilo. Se não for no minguante, Período. pode esquecer que ninguém vai conseguir fazer a volta à Ilhabela. É. Bom, enfim, esse é outro assunto, né? Mas O eu tinha seu- esquecido disso. Pois é, Sandra. Agora ela vai ter que se concentrar aí. É, Fabi, 17 e 18. Você viu a lua do dia 17 e 18? Tem que ver, tá? vamos aqui, ó. Tô olhando o relógio, já tá dando quase 2 horas que a gente tá aqui batendo papo. Você vê como passa rápido, a gente Não, eu nem. não estou batendo papo, eu estou monologando. Eu calei você. Desculpa. Não, imagina. Vamos recapitular aqui, ó. Galera que quiser, enquanto o filme não sai, da Dona Fabienne, Rede de Mulheres Esportistas, para contar a sua, como que é? Epopeia, odisseia aí dos 77, 11 meses tentando patrocínio, apoio e treino. Aí finalmente foi ela lá para Ilhabela, Ilhabela não, né? Ubatuba. Foi para Ubatuba 77. Cada dia é um desafio diferente, em todos os sentidos. A gente não vai falar aqui, você volta lá na live e vê a gente. Foi muito divertido. E parabéns, Fabi, pela sua resiliência, pela sua garra, pela sua causa. Está inspirando, né? Se você não inspira as empresas, a todos nós aqui, com certeza você sempre inspirou. Então, foi muito Mas bacana realmente, aí. olha, foi maravilhoso, porque houve um movimento bacana no LinkedIn também, sabe? E foi muito proveitoso, foi muito legal. E a sensação assim que os meus amigos me deram nadando comigo, realmente eu aprendi, a grande lição são duas. O espírito de equipe se sobrepõe a qualquer ação individual, Aham. sabe? Se você não tiver uma equipe, você nunca faz nada sozinho. Tudo que você faz é em equipe. Tá? Mesmo que o seu evento seja só você, mas você tem uma equipe por trás. É, Tem o treinador, tem o que é, faz o treino, tem é. a treinadora da musculação, tem o nutricionista, tem a é uma equipe, tá? E a segunda coisa que eu aprendi é que nunca mais eu faço nada se não tiver patrocínio. Você pode fazer assim, menorzinho, né? Olha aqui, ó. O Sandro, inspiração pura para ele. A Alessandra, né? Sem palavras, essa daí também, que é super inspiração para todo mundo. Você tem as fãs, não sei, você já percebeu que tem as orcas insanas, né? Que sempre estão divulgando sobre você. Bauru, a Regina e a Nayara que viram toda a live comigo. É uma inspiração pura para elas. Então é. Vocês possam se conhecer. Olha, agradeço demais todo o apoio, o carinho. Olha, realmente foi sensacional. Eu não tenho palavras para agradecer o Samir, a Bia, sabe? A Mônica, enfim, a minha fisioterapeuta, o nutricionista, que foi, puxa, uma gracinha de pessoa. O Rafael Hidalgo, lá de Ubatuba, que faz a LDU, Longa Distância Ubatuba. Ah, A Prefeitura de Ubatuba, que me deu, dentro do possível, uma baita de uma força, né? Então, realmente,
assim, mexeu muito comigo tudo isso, sabe? Eu estou tentando, inclusive, cada personagem que participou e que ajudou na construção disso, a dar um nome, um representa a lealdade, o outro representa, sabe, Entendi. a amizade, o outro representa. Eu estou Legal. tentando fazer isso. E vai fechar nessa tua recuperação agora. Você vai estar mais calma, a mente vai se iluminar de novo, a criatividade retorna, e Ale, aí você obrigado vai. demais, viu, pela atenção, pelo carinho, pela oportunidade de poder dividir isso com vocês. E desculpa, tá? Será que Pessoalmente. desculpar isso? A história era tua, eu tô aqui só para intermediar e puxar algumas coisas. Imagina, obrigadão. Parabéns aí de novo. Boa noite aí para você. Boa noite Descanse aí. a todos. Obrigada, viu? Deixa você não entrar na água até agosto. Daí agosto você entra para poder nadar em outubro lá com o Sandro. Tá Tchau, bom? Ale. Tchau, turma. Obrigada, Nayara. Tchau, tchau.